O desejo pelo alimento carne e suas consequências. O capítulo 11 de Números nos apresenta um retrato forte e realista do coração humano diante das provações. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão do Egito, já havia testemunhado milagres extraordinários, mas, mesmo assim, começou a reclamar. E aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Números 11, versos de 1 a 3. A murmuração inicial provocou a ira do Senhor, e um fogo consumiu parte do acampamento. Moisés intercedeu, e o fogo cessou. Um lembrete de que o clamor justo pode conter o juízo. Nos versículos de 4 a 6, vemos um segundo episódio de queixa, agora alimentado por um grupo de estrangeiros que estava com os israelitas. Eles desejavam carne e sentiam saudades do cardápio do Egito: peixes, pepinos, melões e alhos. Para eles, o maná, o pão do céu, já não tinha sabor. Essa queixa revela algo profundo. O povo preferia os prazeres da escravidão do que ter a liberdade sustentada por Deus. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e tinha a aparência de resina. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Números 11, verso de 4 a 9. A descrição do maná nos mostra que era um alimento leve, suave, suficiente, mas não espetacular aos olhos carnais. Deus provia exatamente o necessário, mas o povo queria mais. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz? Para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Números 11, verso de 10 a 15. Moisés, cansado e sobrecarregado, desabafa diante de Deus. Ele sente o peso do povo, suas queixas constantes, e chega ao ponto de pedir a morte, tamanha sua angústia. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela. Porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem. Porém, o Senhor disse a Moisés:
Teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Números 11, verso de 18 a 23. Deus responde à murmuração do povo. Eles terão carne, não por um dia, mas por um mês inteiro, até que enjoem. Deus revela que sua resposta não é só provisão, mas também juízo, pois o desejo carnal que despreza o espiritual tem consequências. Moisés questiona como prover carne para 600 mil homens? É impossível aos seus olhos. Mas, no verso 23, Deus o corrige com firmeza. Acaso teria encurtado a mão do Senhor? Uma pergunta retórica que nos confronta sempre que duvidamos da provisão divina. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial. Quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote-Ataavá caminhou o povo para Hazerote, e pararam em Hazerote. Números 11, verso de 31 a 35. Nos versos 31 a 34, Deus envia codornizes em abundância, mas enquanto o povo ainda mastigava, veio uma praga, e muitos morreram. O local foi chamado Quibrote-Hatavá, ou Túmulos da Cobiça. Foi ali que a busca desenfreada por prazer acima da obediência custou vidas. Não era plano de Deus que seu povo se alimentasse de carne. No deserto, o Senhor enviou o pão do céu, o maná dos anjos para alimentar o seu povo. Deus queria fazer uma reforma alimentar no povo hebreu. Tinham, contudo, prova constante de que o mesmo se adaptava às suas necessidades, pois, apesar das fadigas que suportavam, não havia um que fosse fraco em todas as suas tribos. Quantas vezes desprezamos o maná de Deus, sua palavra, sua presença diária, em busca de coisas mais saborosas aos nossos desejos carnais? A murmuração nasce da ingratidão, e a cobiça cega o coração para a bondade de Deus. Ele que sabe o que é melhor para nós. Hoje Deus está reformando o povo cristão, através da reforma de saúde, nos ensinando a nos alimentar de uma forma saudável. Que a graça do Senhor nos ajude a fazer a vontade dele. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.